Imagina só, você está em casa em mais um dia normal quando de repente houve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que o separa de uma viagem literária incrível. Um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O Shirink. E então... você o rasga. Bem-vindos ao Sem Shirink, o podcast da Intrínseca. Um espaço para conversarmos sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Sem Shirink, podcast da Intrínseca para a gente conversar sobre as novidades da editora e sobre os livros do Intrínsecos. Eu sou o Naoto, vou ser o apresentador desse episódio, e hoje nós vamos conversar sobre A Segunda Vida de Missy, livro que foi enviado no Clube Intrínsecos em novembro de 2020 e já está disponível nas livrarias de todo o país. O livro conta a história de Missy, uma senhora que levou uma vida agitada ao lado do marido enquanto cuidava dos filhos, mas que agora, aos 79 anos, se vê sozinha em seu casarão em Londres. Apesar de evitar as pessoas, aos poucos Missy vai ver sua vida mudar completamente a partir do dia em que um grupo de estranhos, uma cadela chamada Bob, começam a fazer parte do seu dia a dia e a ajudam a encontrar uma nova razão para viver. Para conversar sobre essa história, eu tenho hoje aqui comigo duas convidadas muito especiais, Rebeca Bolite e Andréa Pachá. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar participando desse podcast da editora na qual eu já trabalho 10 anos e trabalho com a produção de livros, ficção, não ficção, enfim, estou muito feliz de participar, sobretudo aqui com a Andréa Pachá, que é uma autora da casa, que é uma honra nossa publicar. A Andréa é uma autora incrível e uma pessoa muito querida. Obrigada, Naoto, pelo convite, obrigada, Andréa. Bom, eu sou Andréa Pachá, sou autora da Intrínseca, tenho 3 livros publicados na Intrínseca, sou juíza e escritora. E um dos meus livros trata da velhice, é um livro chamado Velhos São os Outros. Eu trabalho com muitos processos nessa fase da vida. Então me interessei muito pelo livro, foi um dos poucos livros que eu tive concentração para ler nessa pandemia e vai ser uma alegria poder conversar com vocês sobre a Missy e a segunda vida que ela teve. Como eu disse antes, A Segunda Vida de Missy chegou primeiro no Intrínsecos, o nosso clube do livro. Nele, os assinantes recebem todos os meses em sua casa um livro inédito no Brasil em uma edição especial, uma revista que expande o universo da leitura, além de marcador, postal e, claro, um brinde literário. Se você ainda não conhece o nosso clube, é só acessar intrínsecos.com.br para saber mais. E um último aviso. Esse episódio tem alguns spoilers, então se você ainda não leu A Segunda Vida de Missy, recomendo que você dê um pause, leia o livro e só depois volte para ouvir a nossa conversa. Mas se você já leu, ou não se importa em saber alguns detalhes da história, vem com a gente que vai ser bem legal. Como a gente adiantou na introdução, A Segunda Vida de Missy conta a história de Millicent Carmichael, uma senhora de quase 80 anos que vive sozinha em um casarão de Londres. Ela não tem amigos, viveu sempre para a família e agora que o marido se foi e os filhos cresceram, ela se vê completamente sozinha e acha que é uma espécie de pária social, né? Na sinopse da revista tem uma frase muito boa que é: Missy não lembra, mas ela é fabulosa. E eu tenho que confessar que eu tive uma grande dificuldade com o personagem no começo, porque eu tinha acabado de ler A Troca, que a gente também já falou aqui no podcast, e tinha conhecido a Eileen, que é maravilhosa e o completo oposto da Missy, apesar de ter mais ou menos ali a mesma idade. Eu acho, inclusive, que é a mesma idade exata. Enfim, conforme eu ia lendo, né, a Missy acabou se mostrando como um diamante bruto. E a história vai avançando, a gente vai entendendo os motivos dela para ser como ela é no começo, né? Sovina, antipática, até mal-humorada. E a gente também acompanha a sua transformação depois da chegada da Sylvie, da Angela, Waltz e, claro, da cadelinha Bob. Para vocês, como é que foi desvendar a Missy nesse processo e acompanhar essa evolução dela numa narrativa que vai e volta no tempo, mostrando o presente, mas também os eventos que marcaram ela no passado? Então, eu costumo gostar bastante de personagens que começam antipáticos por algum motivo. Eu acho que eu já tenho algum tipo de antecipo que o personagem vai mudar, que vai ocorrer alguma transformação, ou porque, sei lá, porque é uma personalidade diferente, em que você encontra mais brechas para pensar e desenvolver, né? É mais rico, talvez. E eu logo me apaixonei pelo jeito da Missy, assim, não pela tristeza, claro, mas por essa coisa meio ranzinza, meio não quer mudar. Eu vi que dali ia sair alguma coisa bem interessante. E, enfim, o livro, ele apesar de ele ter um tema super emocionante, super sensível, ele aos poucos vai sendo construído também.
isso que você disse dele conta para trás, vai para frente, ele alterna no tempo, também acaba sendo um quebra-cabeça que você vai construindo essa história do passado da Miss, ao mesmo tempo que você vai construindo esse presente dela. Então isso foi bem legal, e acompanhar, né, essa personagem e esse desenvolvimento mesmo dessa personalidade tão rica que é a personalidade da Miss. Eu vi um pouco essa personagem como eu vejo a velhice acontecendo hoje, sabe? A gente vive numa sociedade que invisibiliza a velhice. E agora também, mais uma vez, a pandemia revelou tantas coisas pra gente e também revelou a quantidade de idosos e idosas que vivem sozinhos. Então a história dessa personagem, para mim, quando eu comecei a ler, eu fiquei muito impactada com o tamanho da solidão dessa mulher. E como que uma mulher passa a vida inteira cuidando da família, cuidando dos filhos, tendo um marido, como é que ela consegue chegar naquele momento em que ela se vê sozinha, inadequada, e a sensação que tem é que ela não se sente confortável em nenhum lugar do mundo. Ela não interage com ninguém, quase uma sociopata ali. Mas a transformação dessa personagem também revela um pouco do como a gente se transforma quando enxerga a velhice de perto. Porque assim como a juventude, a maturidade, também na velhice as pessoas têm uma grande capacidade de se reinventar, de se descobrir com autonomia, de perceber que tem direito de fazer muitas coisas pela primeira vez. Então foi com encantamento que eu acompanhei a reviravolta dessa personagem e especialmente das histórias que tangenciam a personagem, que a gente, já que vai ter spoiler, a gente fala mais para frente. Mas é muito bem conduzido, muito bem estruturado. Foi uma leitura prazerosa, porque você vai descobrindo quem ela é, com as idas e vindas da narrativa. A gente falou um pouco também no episódio do A Troca, que eu citei agora há pouco, dessa coisa de se sentir velho, né? Da gente crescer imaginando que a nossa vida, ali por volta dos 30, 40 anos, ia ser de um jeito, e chegando nessa idade descobrindo que não é bem assim, e principalmente descobrindo também que os adultos, né, que a gente via quando era menor, não são pessoas perfeitas, eles também são só pessoas, né, que erram e tudo, e que a gente acaba criando essa visão muito fechada da terceira idade, né, Pachá? Eu lembro que em 2018 eu fui um dos responsáveis pela campanha do Velhos São os Outros, campanha de marketing, e eu lembro muito como aquele livro me abriu, assim, a visão de como a terceira idade é enxergada pela sociedade num todo, né? Acho que a gente não tem muito a dimensão de que o tempo passa. Sim. E a gente vai sendo tomado pelo tempo. Eu fiz 57 anos agora, no começo de janeiro. E eu não me enxergo envelhecendo como eu deveria, porque daqui a 3 anos eu serei velha. Para a classificação de velhice, 60 anos é idoso. Sim. Mas é essa ação do tempo que vai acontecendo sem que a gente perceba, é que faz com que a gente não se toque, não perceba mesmo as mudanças que acontecem, o silenciamento que vem com a velhice. E é muito legal abrir essa cortina, porque eu percebi que, por meio das histórias de envelhecimento, muita gente muito jovem conseguiu criar vínculos com pessoas mais velhas em canais afetivos e curiosos que possivelmente não teriam aberto se não pensassem na questão do tempo. Então, eu acho que esse livro também é uma chave para a gente abrir um gatilho aí para enxergar o quanto o tempo age, o quanto nós somos protagonistas do envelhecimento. A gente envelhece todo dia. E como que, de repente, você pode envelhecer e se descolar de tudo que você desejou, de tudo que você idealizou, de tudo que você sonhou. Então, é quase um alerta, né, para a gente ficar atento para esses sinais da necessidade da gente ser humano, da gente ser curioso, de não abrir mão da vida com toda a precariedade que ela tem em todos os momentos. E de também não olhar a pessoa e julgar ela necessariamente só por causa da idade. Né? Isso é um preconceito gravíssimo, né? Assim, você identificar a pessoa pela idade, você criar uma prateleira para deixar as pessoas que viveram como se elas não fizessem mais parte da vida, chega a ser cruel, porque nós somos o que nós somos porque muitos viveram antes de nós. E quem não morre jovem vai envelhecer e vai ter a sorte de ficar velho. Então, velhice é uma sorte. Antes da pandemia, os meus avós moram muito perto da editora e eu almoçava ali todos os dias. E o Velhos São os Outros foi um golpe mesmo no meu peito de como eu tentava tutelar a vida de pessoas que são adultas, sabe? E
enfim, abriu minha cabeça para tantas outras leituras, como a leitura do A Troca, a leitura da Missy, porque a gente também às vezes tende, ele é fofinho, não sei o que, cara, são adultos vivendo, não é um ursinho de pelúcia vivendo, e a gente tem os adultos, né, nós adultos temos ou a gente quer tutelar ou ver como fofo, tem sempre esse olhar meio equivocado de que não são adultos vivendo. E, enfim, acho que O Velho São os Outros, de fato, foi uma leitura que me abriu a cabeça para todas as outras com personagens com mais idade que vieram a surgir, e até, sei lá, presidentes mais velhos e pessoas mais velhas que continuam trabalhando. E tudo, e é o nosso próprio envelhecimento, é claro. Eu também estou aqui com a minha idade, que eu sempre me acho que eu estou com 23. E a Missy tem uma coisa muito legal, porque ela não é nem uma velhinha fofinha, nem uma personagem ranzinza só. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher com vontade, ela é uma mulher com autonomia, e ela tem 79 anos. E aí a gente descobre que mesmo aos 79 anos, ela pode ser tão infantil quanto uma criança, ela pode ser tão complexa quanto um adolescente, tudo acontece ao mesmo tempo. É uma personagem muito bem construída. É muito rica, né, a construção da personalidade dela, e conforme a gente vai aprofundando nos traumas do passado dela, foi aí que me quebrou, assim, porque, como eu disse, eu comecei a leitura muito, muito resistente a ela, porque eu vinha da Eileen, que é uma outra personagem da mesma idade, assim, mas completamente diferente, e aí você chega nessa que passa mal lá na cena inicial, passa mal no parque, não quer ser atendida, porque, enfim, não quer depender de ninguém, e ela vai pra casa e fica bebendo as coisas dela lá, e não sabe muito bem o que fazer da vida, né, e eu acho que foi uma construção muito boa da autora, de criar uma figura de antipatia para quem é mais novo, e aos poucos ir mostrando cada motivo, cada evento que fez ela ser daquela forma, né, um dos conceitos que a autora usa no livro são os icós, né? Oiko, que é escrito. Uma palavra que é uma palavra grega que é um pouco difícil de explicar, mas basicamente significa casa, família. Na revista do Clube tem um artigo muito legal da Sandra Megala que explica isso, se você quiser dar uma olhada. E ao longo dessa história a gente entende que o icó é como um núcleo familiar, né? Que são as pessoas que dependem de outras e que de alguma forma são sua família, mesmo não tendo laços de sangue. Pode ser marido, esposa, filho, irmão, animal de estimação. É meio que é uma base que se expande e contrai, mas que sempre liga os indivíduos que estão por ali. E em certa parte da história, a Missy fala que seu icó com Léo, que era o marido dela, né, era como um yin-yang, e que eles compensavam as falhas um dos outros. E aí eu lembrei muito o Velho São os Outros, que tem uma frase que é: existimos pelo olhar do outro, no começo, no meio e no fim. E é muito essa questão de como a gente afeta e é afetado, né, por esses icós, pelas pessoas que vivem em nossa volta durante a vida. Quando eu terminei a segunda vida de Missy, eu fiquei pensando muito em todas as mulheres que dedicaram as suas vidas às famílias, né, necessariamente, cuidando da casa, cuidando de marido, criando filho, e abdicaram as suas próprias vidas e sonhos nesse processo, né? Como vocês veem esse conceito no livro dos icós e também no mundo em que a gente vive? E quais são as marcas mais profundas, conscientes ou não, que relacionamentos com esse tipo de dependência podem deixar na vida das pessoas? O direito das famílias mudou muito nesses últimos tempos, então quando eu li essa referência aos icós, eu lembrei exatamente do significado do direito de família hoje. Família é lugar de pertencimento, é lugar de afeto, é onde você reúne pessoas que têm afinidade e que cuidam umas das outras. Uhum. Isso nem sempre foi assim. Até muito pouco tempo, as famílias tinham um chefe, o homem era o chefe da família, a mulher era submetida à vontade do homem, e grande parte das mulheres que têm hoje a idade da personagem Missy tiveram uma vida subjugada à família. Então, é como se elas não fossem mulheres, como se elas não tivessem direito ao próprio corpo, ao próprio prazer. Elas sempre se destinavam a cuidar dos outros. E na hora que cada um ia para o seu canto, que o marido morria, que os filhos iam embora, essa mulher definhava na solidão. E hoje, quando você pensa em oikos, quando você vê a forma de núcleo familiar que foi sendo criada ao longo da história, você entende que quanto mais afeto, mais consistentes são as relações familiares. Porque não tem como negar que aquela coexistência
daquelas amigas, daquele cachorro, daquela criança, aquilo tudo era família. Então a gente volta a um conceito de família muito mais democrático, muito mais amplo, muito mais bonito. Eu acho que assim, que é o mais emocionante, porque eu acho que, de fato, como você colocou, é uma coisa muito contemporânea, né? Isso de você saber que você pode ter outras relações para além daquelas familiares, assim. Muitas pessoas, às vezes, não têm uma boa relação com a família, ou moram longe por algum motivo, moram em outras cidades, outros estados, e vão construindo sua relação, moram sozinhos com um cachorro, com um gato, o que for. E isso no livro foi me impressionando muito, e estava até comentando a gente fazendo o livro, em conversa com a equipe, tem uma personagem que é uma personagem que é uma mulher que vive sozinha, é uma mulher de cerca de 50 anos, ela trabalha com alguma coisa que eu não me recordo, mas ela gosta também de decoração de interiores, e em determinado momento ela vai ajudar, pode dar spoiler, né? Ela vai ajudar a Miss a arrumar a casa dela, que tá uma verdadeira bagunça, tá meio largada, e a Miss tem várias coisas, né, de antiguidade, objetos muito bonitos e tal. E eu fiquei, sabe, o tempo inteiro achando que essa mulher ia ser uma vilã, porque a gente também às vezes se acostuma com determinados roteiros, e eu fiquei, meu Deus, essa mulher vai fazer alguma coisa de mal, ela vai roubar as coisas da Missy, ela vai descobrir uma coisa muito valiosa e vai roubar. Não, e era só, sabe, é uma dificuldade, às vezes, até minha, que, né, que me considero uma pessoa assim, de cabeça super aberta. Obviamente, eu não ia ter nenhum problema com uma mulher que vivesse sozinha, tivesse a sua profissão, seu jeito de viver. Eu fiquei, sabe, tipo, até entender que essa mulher, ela só estava ali ajudando e queria fazer parte daquele núcleo e ser amiga e estender a mão. Isso eu fiquei bem impressionada com a minha reação mesmo durante a leitura. Ai, Rebeca, tão bom ouvir você falar isso, porque você sabe que essa delicadeza do livro é uma delicadeza que a gente está pouco acostumado. A gente está vivendo um momento tão conturbado da vida, né? As pessoas estão polarizadas, presumindo a má-fé de todo mundo, achando que vão ser passadas para trás, se protegendo. Com medo umas das outras, e aí quando a gente encontra personagens lineares, não lineares na complexidade deles, mas lineares na narrativa, é uma história de pessoas boas, e é tão bom a gente conseguir encontrar histórias de pessoas boas para ler num momento como esse que a gente vive. E é muito maluco também essa ideia que a gente tem de... Algumas pessoas, né? A gente não. Algumas pessoas têm, de conforme vai ficando mais velho, de às vezes, sei lá, se teve um trauma, teve um evento pessoal com alguma determinada pessoa, ou, enfim, de profissão ou de gênero mesmo, e aí vai ficando mais velho, não gosto de fulano porque fulano é isso, não gosto porque não confio, não sei o quê. E é muito maluco isso dessas pessoas entrarem na vida da Missy sem nenhum motivo aparente, além do amor, né? Que foi o que a Pacha falou agora. Pois é, não, e tem que quebrar essa casca dela, porque você vai formando mesmo, né? É isso, a Pacha estava falando de mulheres que vivem a vida inteira em função da família, eu vejo, até por essa minha avó que eu comentei, a vida inteira em função da... Ela não gosta de cozinhar, o sonho dela era ser cientista, ela diz que na próxima encarnação ela já pediu para ser cientista, só que é uma mulher que terminou sem formação nenhuma, que cuida apenas da casa e do marido, e agora está muito sozinha, porque a família já não vai muito lá, já não é aquele grande almoço de domingo, todo mundo foi cada um para o seu lado, e ela tem as cascas dela, né? Sim. Ela tem as dores da vida dela, assim como a Missy, que foi criando muitas dores. E aí, quando de repente ela tem essa virada na vida dela, ela precisa se desarmar, né? E isso é muito difícil. Acho que talvez seja uma coisa que é pra gente ir treinando de agora também, pra não chegar mais lá na frente cheia de escudos, né? Rebeca, aproveitando que a gente tá falando disso, durante a produção, a gente vai acompanhando o que vai acontecendo no editorial, né? E eu vi que o livro teve algumas opções de título em português antes de chegar à versão final. A gente teve O Resgate de Missy, As Histórias de Amor de Missy e Uma Segunda Chance para Missy. Lá fora, eu vi que também teve um título alternativo, né? Saiu como Saving Missy e também como The Love Story of Miss Carmichael. Como é que foi esse processo até a gente chegar em A Segunda Vida de Missy, que eu acho que assim, é a melhor resolução de todas, inclusive pro nome original? Então, a gente primeiro passou por essas tentativas de tradução, né, do original, né? Saving Missy seria uma tentativa de resgate de Missy, né? Salvando a Missy, mas a gente não queria dar essa
esse tom condescendente de que alguém estaria salvando ela, ou, De que né, ela de que precisaria seria ser algum tipo de salva. salvação, exatamente. Aí a questão da história de amor a gente tentou fugir, porque a gente tende a pensar muito no amor romântico, né? Sobretudo se lê a palavra amor. Histórias de amor a gente já supõe, né? É meio natural, principalmente em livros, assim, ficção, que vai ser alguma coisa de romance, de amor romântico. E aí, da segunda chance, foi uma questão de pensar também que a gente acaba, quando a gente fala segunda chance, é como se a primeira chance não tivesse dado certo. Eu vou ter aqui uma segunda chance, né? Você fez uma faculdade, não gostou e vai tentar uma segunda chance de fazer alguma coisa. E não é isso. Ela teve uma vida que ela considerou satisfatória e plena de alguma forma. Ela teve que abrir mão de certas coisas e abraçar determinadas outras, mas isso é a vida. A vida é isso. A vida é escolher alguma coisa e renunciar a outra. E ela, em determinado momento, ela teve uma reviravolta mesmo. Ela teve uma oportunidade de reconstruir, de construir, na verdade, não é nem uma reconstrução, ela construiu novos laços. Continuou com a vida dela, né? Ela, com a relação com o filho, a relação com a filha, ela, algumas coisas ela ajustou e tal, outras continuaram as mesmas. Ela que, de fato, construiu uma nova oportunidade ali de vida, de relação, de maneira de ver as coisas. Então, acho que uma segunda vida, acho que a gente pensou nesse sentido, de dar essa ideia de que o que passou não estava errado, não foi uma salvação, não foi algo que tivesse que ser descartado. Foi uma vida, e ela se encerra, esse momento se encerrou por X, Y, Z motivos, e uma nova etapa começou, né? Acho que foi mais ou menos nesse sentido. É lindo, essa escolha foi linda, foi super feliz. E tem uma relação da gente com a juventude que talvez seja o momento da vida do qual a gente tenha mais saudade, assim, que é aquele tempo das primeiras vezes, né? O tempo das primeiras experiências. E você poder viver isso em qualquer momento da vida pela primeira vez significa que você tem uma outra vida, sim. Cada vez que você experimenta alguma coisa pela primeira vez, é como se você estivesse vivendo de novo. Então é linda essa escolha, eu achei linda, super feliz e não sei nem como é que o original não tem esse título. Às vezes decidir título é realmente dias, assim, né? A gente na equipe, a gente faz as reuniões, aí faz brainstorming, aí tipo, gente, é todo mundo, é para falar besteira mesmo, é para joga aí na roda. E às vezes saem ideias muito boas. A gente, muitas vezes é a tradução, né, do original, mas outras o original não casa tão bem, a tradução não fica tão legal. A gente de fato quer dar um nome mais interessante, e a gente sempre pensa com muito carinho. Esse aí foi um caso. Eu concordo também que é melhor do que o original, e eu acho que conceitualmente é um nome que chama muito mais atenção do que o próprio Saving Missy, né? Pachá, o que você acha dessa ideia da gente ter uma segunda ou até uma terceira vida depois que os filhos saem de casa, ou depois, enfim, de um divórcio, ou de grandes rupturas na nossa vida, né? Como é que você vê essa questão da gente ter uma chance de começar de novo independente da idade? E não necessariamente nisso que a Rebeca falou, não necessariamente porque deu errado, mas porque é uma nova fase mesmo. Já que você falou aí, vou lembrar de novo que eu fui juíza de família durante muitos anos. Em família se costumava dizer que as crises nas relações aconteciam a cada 7 anos. Eu sempre achei que isso era um pouco de lenda, mas aí começando a trabalhar e fazendo as audiências, o que eu percebia era que esse ciclo se repetia com muita frequência. E por que isso acontecia? Porque assim, aos 7 anos era quase o tempo de mudanças terem acontecido na vida e impactado a vida daquele casal. Então, primeiro vinham os filhos, e aí quando os filhos chegavam, o casal, se não se ajustasse, terminava. Depois vinha o crescimento dos filhos, se o casal não conseguisse estar de acordo nesse momento da vida ou buscar outros prazeres para estar junto, também acabava. Aí vinha o ninho vazio, né, que se fala quando os filhos crescem e aí os casais ficam sozinhos e não conseguem muito bem conviver. Então são ciclos. Eu não acho que essas coisas sejam estanques, mas a sensação que eu tenho quando eu leio esse livro e quando eu vejo esse título, que eu gosto muito, é que a vida é quase um projeto que a gente pode começar todo dia de forma diferente. O convite que a vida faz a gente é esse. Ninguém está condenado a chegar ao fim de uma forma ou de outra porque fez alguma escolha no passado. E a pior coisa do mundo é você
projetar a tua vida em cima de ressentimento e de culpa, porque não tem como reescrever o que já foi escrito. O que tem é a possibilidade de você pensar em novas formas de experimentar a vida e viver diferente. E isso é permitido a todos nós todos os dias. Claro que o cotidiano nos engole, a gente acaba estabelecendo uma rotina para viver, nem sempre essas questões existenciais nos impactam, mas nessas horas, quando a gente tem essas crises ou esses momentos de reflexão, começar uma nova vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, é muito legal. E podem ser muitas, não precisam ser duas só, podem ser muitas, porque nós mudamos todos os dias. Tudo que acontece nos transforma também. Então a gente morre no final do dia, quem a gente era não existe mais, e quando acorda, a gente acorda sendo outra pessoa com todas as experiências que a gente trouxe até ali. Então é bom, é generoso da vida trazer essa possibilidade para a gente. Imagina como é que seria péssimo a gente ser condenado a morrer e a só viver de uma forma sem livre-arbítrio, sem alternativa. Eu gosto sempre de lembrar que quando eu era adolescente, estava na escola ainda, eu detestava mudança, não gostava que as coisas mudassem. Eu acho que todo jovem é isso também, né? Não gosta que as coisas mudem, que a gente saia da zona, seja colocado, na verdade, né, para fora da zona de conforto. E eu tinha esquecido que eu falei, enfim, uma época eu falei muito isso, e aí recentemente, uns 2, 3 anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou que via muitas mudanças e tudo, e que eu era muito adaptável a todas elas. Eu falei, ainda bem. E na hora que eu falei, ainda bem, eu lembrei disso, que eu detestava a mudança quando eu era mais novo, e como isso se tornou uma própria mudança, né, num período de, sei lá, 10 anos, ou talvez menos, né. Tem um livro que, eu não lembro se é no Segredo de Justiça, não, Na Vida Não É Justa, ou No Velhos São os Outros, que eu digo que a gente acostuma com as piores coisas da vida. A gente acostuma com tudo na vida, até com as piores coisas. E muitas vezes, quando não se está atento para essas piores coisas, a gente busca refúgio nessa segurança. É claro que não ter mudança te dá uma sensação de quietude, né? de tranquilidade, o que nem sempre é bom. E hoje, vivendo tudo que a gente está vivendo no mundo, quem não se transforma vai ficar para trás, porque é Darwin, né? Quem não se adaptar à mudança já era. A gente precisa estar disponível para encarar as mudanças, porque elas vêm, querendo ou não. Se nós formos mais permeáveis a elas, talvez a gente consiga mais rapidamente se adaptar e ter uma experiência mais potente da vida. Eu fiquei pensando também nessa questão, né? Muitas pessoas não puderam, não tiveram como, mas muitas pessoas ficaram em casa com essa situação de pandemia, e como se num primeiro momento a gente teve que se adaptar a essa grande mudança, e como agora dentro de casa há 11, 12 meses, a gente tem que dar um jeito todos os dias, né? E aí fiquei pensando na questão até dos mais velhos, assim, né? Meus avós acostumados a sair todo dia, minha avó ali na frente do Shopping da Gávea, no Shopping Rio de Janeiro, ela mora muito, muito perto, e aí sai e passeava na loja, tomava um cafezinho, não sei. Como é para uma pessoa, né, que está vivendo essa fase da vida, não ter essa experiência de ver as coisas todos os dias, né? E como isso, de fato, na leitura é uma coisa que vai impactando muito no final, como essa oportunidade de ver coisas novas, diferentes, que ela ainda não tinha visto na vida dela, traz, né, alegria e traz uma renovação, assim. Enfim, as coisas da pandemia fazem a gente pensar muito. A gente nunca mais vai conseguir ter nenhuma conversa que não passe pela pandemia, Sim. né, gente? Porque quem viveu, quem é contemporâneo dessa pandemia, dessa experiência mundial, não tem como pensar um mundo que não passe por esse corte, porque foi muito profundo. Eu acho que a gente ainda nem sabe muito bem o que vai acontecer. A gente não sabe qual vai ser o resultado desse afastamento, qual vai ser o resultado desse medo, mas seguramente a transformação vai ser profunda. Então, a gente precisa estar permeável para se adaptar. E os idosos têm sentido muito essa dificuldade, porque é isso, a Missy, os espaços da Missy de encontro são os espaços onde ela sai de casa e tem o outro na rua. É no parque, é na cafeteria. Então, você criar um isolamento nesse momento é fechar uma porta para que uma nova vida aconteça.
É muito triste. Eu ia falar exatamente isso, que além de serem muitos impactos, é um impacto diferente para cada idade, para cada faixa de idade. Você deu o exemplo aí dos idosos, por exemplo, que o ponto de encontro é na praça, ou enfim, nos lugares que eles vão. Quem não tem costume de mexer em celular, quem não tem costume de ficar online de alguma forma para se comunicar, só tem um telefone agora para ligar, né? Quem não tem essa facilidade não consegue. Eu conheço muita gente idosa que mora aqui perto de mim, por exemplo, que não fala com família há algum tempo, além de, não vê vídeo, não faz nada, porque só pode ligar e as pessoas trabalham o dia inteiro, às vezes não pode ligar. Penso também nos enteados do meu pai, por exemplo, que estão terminando a escola. Tem um terminando a escola e tem um no meio, né, na 5ª série mais ou menos, então eles viveram um ano aí de aulas em casa e agora vão voltar, e aí quem se formou em casa e perdeu todo aquele processo vai entrar para a faculdade como? Eu penso na gente de home office, que foi, para mim pelo menos, foi muito difícil acostumar a trabalhar em casa, e aí daqui a pouco tem que começar a pensar em voltar para o escritório também, se for voltar ao escritório, né? São muitos impactos diferentes para muitas idades diferentes. Né? É muita mudança, muita mudança. Eu acho que assim, as crianças que nasceram na pandemia, que tiveram a primeira infância, quer dizer, até o primeiro ano, integralmente isoladas da convivência social, só conviveram com os pais. Essa turma sem a escola, esses jovens sem poder ir para a rua, lugar de jovem é na rua. Nossa, não dá nem para imaginar o que é viver a juventude sem a rua. E a velhice é um momento muito duro para essa experiência, especialmente porque são os idosos os mais vulneráveis à Covid. Então, os cuidados são maiores e as restrições também maiores. É grande o impacto, gente. Todo mundo pergunta assim, mas o que tem de bom? Eu estou esperando passar para contabilizar, porque eu não consigo achar nada de bom. Isso aí vira livro de autoajuda, se a gente começar a procurar coisa de bom, porque eu acho que a gente precisa entender que é um fato, é um dado da realidade, não dá para ser contra, porque está aí, e a gente vai se adaptando, como a gente faz com quase tudo na vida. No mundo pré-pandemia, né, a autora de Segunda Vida de Missy tinha produzido a série documental que se chama Motoristas Centenários, né, em tradução livre. E ela falou em entrevista que ver aquelas pessoas fez ela refletir sobre a ideia de idade avançada e de como isso era retrógrado, né? A gente, no episódio da troca, até agora há pouco mesmo, a gente falou de como a Missy e a Eileen são duas personagens muito opostas na mesma idade. A Pachá fala isso também no Velhos São os Outros, de que nunca é tarde para entender que é possível tomar as rédeas da situação, né? E a Missy e a Eileen fazem isso. Elas tomam as rédeas da vida dela, mudam completamente tudo e se colocam no controle. No caso da Missy, o que desperta ela dessa consciência é a Bob, né, a cadelinha, que traz um sentido e uma razão para ela continuar viva e se movimentando, levando no parque, passeando com a cachorra. Isso faz com que ela abra os olhos também para Sylvie e para Angela, as duas novas amigas. Andréia, você quer falar um pouco sobre essa visão que a nossa sociedade tem da terceira idade e de como aos poucos a gente tem quebrado esse estereótipo no dia a dia, seja com filmes ou seja com livros como esse, por exemplo? A realidade nos impôs rever os conceitos de velhice, porque em muito pouco tempo nós seremos 25% de idosos no Brasil. Então a população do mundo tem envelhecido, seja porque a natalidade tem diminuído, seja porque a sobrevida tem aumentado graças à ciência, à tecnologia. Então o processo de envelhecimento é um fato. E o desejo de todo mundo que envelhece é envelhecer com autonomia. Existem pessoas que vivem 100 anos, 105 anos com absoluta autonomia. Claro que não é a regra, outros são vítimas de doenças que se interpõem no caminho, mas o ideal do envelhecimento é que o envelhecimento tenha qualidade. E para ter qualidade é fundamental que o velho não deixe de desejar. Se a gente vive numa sociedade que proíbe ao idoso o desejo, o prazer, a alegria, que invisibiliza o idoso, seguramente essa sociedade está fadada a um fim muito triste, muito trágico, porque o envelhecimento é um dado da realidade. Então, lidar com o envelhecimento não é fácil, porque também o tempo traz restrições e limitações para os quais a gente não se prepara para viver. Mas se o foco e se o desejo e o desenho for esse, de fortalecer a autonomia, de ter vontade de errar até pelas primeiras vezes, que eu costumo dizer que nem se permite ao idoso errar, porque o idoso começa a fazer bobagem e parece que ele está gagá.
E não é assim, né? Quem nunca namorou mal? Quem nunca escolheu um cafajeste para namorar? E aí o cara, quando envelhece, escolhe um namorado ou uma namorada que não é lá essas coisas, a família inteira acha que pode se meter. Então, eu acho que a gente vai precisar viver respeitando a velhice. Se não for em respeito aos que já envelheceram, vai ser em respeito ao nosso envelhecimento, porque nós estamos envelhecendo, vamos viver mais e vamos querer ser respeitados nos nossos desejos, nas nossas curiosidades, quando a velhice chegar. É bom falar sobre isso e é bom que quem é muito jovem tenha contato com essas questões, porque parece um futuro distante, mas não é. A vida passa muito rápido, a gente pisca o olho. O Monteiro Lobato falava isso, né? Ele tem a Emília falava que você pisca, come, pisca, vai à escola, pisca, enfim. Depois eu não tenho aqui a poesia de cor, mas ela dizia isso, que a vida é um pisco. E no final, o último pisco, fala assim, e aí, o que acontece? Aí a gente vira hipótese. Então, antes da gente virar hipótese, eu acho que a gente precisa ter essa experiência do envelhecimento sustentável e com autonomia. Não, e você falou uma coisa de se colocar no lugar, que é a base de você respeitar, né, o outro, assim. E aí eu estava conversando com amigos hoje, nesse método WhatsApp, como na outra disse, que é como a gente manteve os nossos relacionamentos de pé esse ano que passou, conversando sobre a situação, né, do país. E aí, quem vai querer ser deputado com mais de 80 anos? Não sei o que, tal. Eu falei assim, gente, eu não quero que me impeçam, assim, eu quero estar com mais de 80 anos e lúcida, estando lúcida e capaz, eu quero fazer o que eu quiser. Olha o que foi a eleição nos Estados Unidos, Rebeca. Pois é. 80 anos, né? E o cara é de vanguarda. Quem dera que juventude fosse sinônimo de vanguarda. Infelizmente, não é. Não, e as pessoas estão capazes, elas estão lúcidas, elas querem fazer. Porque é claro que você pode chegar numa determinada idade e assim, não, tô cansado, trabalhei a vida inteira, agora quero ficar numa casa de praia sem fazer nada. E sabe, é o seu direito. Mas se você quer fazer as coisas e esse impedimento por parte, né, do que seriam os adultos, né, de, não, você vai ficar cansado, não, isso não é trabalho para você, não. É isso, né, a literatura, a ficção de uma forma geral, ela é uma forma muito importante de você mudar a sua forma de pensar a realidade, né, e aí você vai mudando a sua forma de ver e entender tudo isso mesmo. Quando você se coloca também no lugar de, eu queria poder ser presidente com 80 anos. Pachá, eu queria ouvir um pouco mais de você contar um pouco de algumas histórias de misses que você conheceu ao longo desses anos todos trabalhando, e também de pessoas que você acompanhou a transformação enfim, a mudança de várias vidas durante um mesmo processo. Eu posso estar enganado, mas eu tenho a lembrança de uma crônica no Velhos São os Outros, de um casal que quis se divorciar e durante todo o processo de divórcio, até o final, eles mudaram de ideia e queriam ficar juntos. Isso teve, não teve? Isso teve e tem muitos. E tem também umas histórias de surpresa quando os idosos tomam algumas decisões. Eu acho que eu conto isso no Velhos São os Outros, um casal que vai se separar e já com mais de 80 anos os dois, e eu fico muito mexida, porque na minha visão, no meu preconceito, no meu lugar de quem não entendia que velhos têm os mesmos desejos que qualquer outra pessoa em faixa etária, eu não achava possível que depois dos 80 anos essa decisão pudesse ser tomada. Falei, gente, como é que pode? Passa a vida inteira casado e agora, depois dos 80 anos, vai querer separar? Para quê? Né? Está na hora de continuar juntos. E assim, isso é puro preconceito. E para minha surpresa, o melhor foi perceber que nem eles estavam casados há tanto tempo, porque não era um casamento longo, eles estavam casados há 3 anos. Então, olha como eu era preconceituosa. Eu imaginando que 2 pessoas de 80 anos só podiam estar casadas há mais de 50 anos. Puro preconceito, eles eram viúvos, já tinham vivido outros relacionamentos, tinham casado e tinham escolhido divorciar porque não dava certo. E eles ficaram tão apiedados de mim, porque eles achavam que eu estava tão chocada e tão triste, que quase me consolaram. Mas não, isso é assim mesmo. É muito engraçado isso. Mas a minha percepção, quando eu vejo a Rebeca falar da literatura ocupando esse espaço,
Eu percebo que quando eu construí as histórias dos idosos e nos velhos são os outros, quando eu contei histórias a partir do lugar das pessoas que envelhecem, essas histórias foram muito mais potentes para alterar a percepção do envelhecimento em muitos leitores do que alguns tratados de fisiologia, de medicina, de sociologia, porque a gente está falando de um canal que mexe com a nossa alma, sabe? Eu acho que esse é o canal da literatura. O canal da literatura é o canal que abre a nossa percepção para além do que a racionalidade bibliográfica consegue explicar, do que a ciência consegue explicar. A hora da transcendência é a hora da literatura. Então, é pela literatura que eu consigo imaginar um mundo ou imaginar personagens que não são aqueles personagens com os quais eu convivo, mas que são o espelho deles. E que quando o leitor encontra essas personagens, a mudança que acontece na forma com que ele vê a vida é real. Então, quem lê Missy, um leitor jovem que conseguir fazer essa leitura e embarcar generosamente nesse mundo que não é um mundo que ele naturalmente frequentaria, ele vai se surpreender muito, porque ele vai se perceber questionando algumas coisas que ele nem achava que existia, porque só existem porque aquele personagem foi criado. Então é muito bom ter conseguido contar as histórias do envelhecimento por meio da ficção, e isso tem me ajudado muito na realidade, na vida real, nos processos que eu julgo, que trabalham com envelhecimento, processos de curatela, processos de famílias experimentando os limites dos pais, né, no momento final da vida. Essas histórias de ficção têm sido um socorro e eu recebo um retorno muito grande de pessoas que estão passando por esses problemas e que conseguiram, pela literatura, refazer alguns conceitos e alguns preconceitos. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. E eu acho que esse livro tem essa pegada, sabe? Eu acho importante que as pessoas tenham generosidade e disponibilidade para ler uma história de gente boa, de gente, não é gente feliz, é gente do bem, gente que se ocupa do outro, gente que se define pelo outro e gente que desvela todo o preconceito que a gente tem, tanto sexista quanto etário. Você falando agora, lembrei que a própria personagem da Ângela, se eu não me engano, ela tem um posicionamento com relação a questões contemporâneas do país, que o livro se passa na Inglaterra, que a Missy discorda por tudo que ela viveu, porque a Missy viveu a Segunda Guerra, então ela tem uma outra bagagem, né, que essa amiga dela não teve. E isso não impede. E até isso ela se transforma, para você ver como é que. Pois é, e mesmo quando existe o primeiro conflito, não conflito, mas esse choque de percepções, elas não deixam de se falar, elas não deixam de uma acompanhar a vida da outra, sabe? Uma cresce com a outra e reflete. A gente, como você disse, a gente vive numa polarização tão grande em que a gente, entre aspas, necessariamente parece ter que parar de falar com as pessoas que pensam um pouco diferente da gente. E às vezes a gente tem que ver enfim, né? Não estou aqui fazendo, ai meu Deus, vamos viver paz e amor e tal, mas a gente tem não dado chance para a circulação do porquê das coisas. Por que a Missy era daquele jeito? A opinião dela vinha de uma história de vida muito difícil, vinha de uma vivência da guerra, vinha da experiência que ela teve com a família, com o marido, né? Até de construção de opinião que ela teve com o crescimento com o marido dela. E esse mundo de gente que está vivendo, né? Que não está brigando o tempo inteiro, que você precisa ter um vilão e uma pessoa boa, né? Como você disse, gente que está vivendo, gente do bem, que quer. E imagina a dificuldade que é hoje envelhecer com um mundo com essa permanente transformação. Minha avó passou a vida dela inteira, ela viveu a vida inteira e ela morreu com 77 anos. A grande transformação que ela experimentou na vida foi o rádio, porque não existia quando ela nasceu, depois a televisão e, por fim, a TV a cores. Ela não teve mais nenhuma experiência que impactasse a vida dela. Hoje, a tecnologia
nos faz obsoletos o tempo todo. Então, imaginem um idoso que vai perdendo a linguagem para se comunicar. Então, com essa perda da linguagem, com esse rompimento da linguagem, é quase como se você condenasse o velho a ficar no mundo do passado. E então buscar esses espaços. E aí você vê que o espaço do afeto é fundamental, porque foi pelo afeto, foi pela aproximação afetiva que foi possível, inclusive, a transformação da percepção política da Missy, que já era tão consolidada, tão conservadora e tão reacionária. Então é muito bonito ver esses espaços do afeto transitando, e é o espaço que a literatura hoje, mais do que nunca, precisa ocupar. Eu acho que o mundo já está tão disfuncional e tão distópico que eu tenho procurado na literatura caminhos utópicos, sabe? Caminhos que sinalizem para o afeto, para a possibilidade da convivência afetiva e para as transformações permanentes. A gente falou lá no começo sobre a primeira vida da Missy, né? E agora eu quero, para encerrar, falar um pouco da Missy no final. Eu disse que eu não tinha gostado dela no começo, mas conforme eu ia lendo e conhecendo o passado, ela me fez mudar completamente de opinião, assim. E conhecer a história dela me sensibilizou, porque faz com que a gente entenda esses posicionamentos, como vocês falaram agora, a questão dela ter vivido a guerra, ter vivido um outro mundo, e entender por que ela era daquele jeito. Durante todo o livro tem umas questões muito pesadas, né? Que, por exemplo, ela abdicando da carreira acadêmica por causa dos filhos, o relacionamento dela com o Léo, que, enfim, a vida inteira ela ficou à sombra dele, e tem também o plot twist do final, que eu fiquei muito chocado, eu tive que reler o parágrafo umas 3 vezes para poder acreditar que era aquilo. Tem a questão do aborto da nora, tem a briga dela com a filha, enfim, é uma série de pequenos traumas ou de grandes traumas, dependendo do episódio, que foram moldando quem a Missy era, e a gente vai desconstruindo isso conforme vai vendo esse segundo nascimento dela. Então, minha última pergunta é: qual foi, para vocês duas, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram da Missy e como isso mudou no final do livro, nas últimas páginas? Bom, eu vi o começo do livro. Para mim, eu ia ler a história de uma mulher que chegava aos 80 anos profundamente sozinha, sem nenhuma capacidade de interação, sem nenhuma capacidade de experimentar o que restava da vida, quase como se já tivesse cumprido o papel dela, como se já não tivesse mais nenhuma experiência que fosse possível. E à medida que o livro foi se desenrolando, e assim, é tão delicada a forma com que as personagens vão se aproximando, e é tudo tão naturalmente construído. Eu não vou falar do plot twist, porque eu acho que a gente não precisa dar esse spoiler, mas esse é muito revelador, é uma coisa muito impressionante. E não é aquele plot twist construído só pra te chocar. Não, ele é construído num nível que você tem que repensar a história inteira. E ele explica a história inteira. Sim. E isso é que é sensacional. Ele explica a história inteira. Ele explica todo o comportamento, ele explica toda a solidão, ele explica todo o ressentimento, e ele explica o perdão que a Missy resolve dar para ela mesma quando topa viver a vida com alegria. Sim. Ver essa personagem alegre, se divertindo, dando gargalhadas, se sentindo num núcleo de pertencimento, foi uma grande transformação, e que só aconteceu porque ela foi capaz de se perdoar. Então, quando você chega no final e que é confrontado com essa reviravolta, que os leitores certamente lerão, você vai entender que mulher é essa e por que ela teve essa trajetória tão nítida e tão complexa e tão bacana. Então, eu fiquei assim encantada, eu adorei, agradeci muito a possibilidade de ler esse livro, de poder conversar com vocês sobre ele. E repito para vocês, eu estava com muita dificuldade de me concentrar nesse período da pandemia. Eu estava lendo poesia, muita crônica e conto. E foi um romance que eu peguei de manhã e fui embora, só parei quando cheguei no final. Gostei muito de ter lido. Obrigada, adorei, menina. Que incrível. Como eu disse, eu tenho uma tendência de gostar de personagem meio ranzinza. Mas aí, à medida que a gente segue, a gente vê que é um comportamento que ele não é da personalidade dela, era mais uma consequência de uma dureza mesmo, né?
E aí você chega no final e você fica feliz por ela ter conseguido despir esse escudo, né? Que ela se utilizava dessa ranzizice, né? Dessa não quero estar com as pessoas, não quero falar com ninguém, isso aqui é a única coisa que eu vou fazer no dia, eu vou voltar. Isso era uma casca, e aí você fica feliz por ela ter conseguido se desarmar depois de tanto tempo e ter tido a oportunidade de ter outra vida mesmo. Enfim, como disse, eu também fico muito feliz da Pachá ter gostado, né, dessa leitura. A gente acaba tendo uma percepção diferente, porque a gente lê trabalhando, né? Mas são raros os livros que a gente às vezes até se perde. O que eu estava fazendo aqui mesmo? Tem que prestar atenção nisso. E aí a gente volta, porque você se distrai, você se entrega, né? E o trabalho necessita uma concentração diferente. Aí volta e meia tinha que dar uma voltadinha lá para o negócio do plot twist. Eu também fui pega. Eu falei, gente, mas calma, que eu não entendi foi a nada. Eu contei tudo. É isso aí, foi isso mesmo. Bom, então é isso. Para encerrar, queria agradecer, claro, a Rebeca, a Andréia, principalmente ao Velhos São os Outros, que foi um livro que eu acho que se eu não tivesse lido há uns 2, 3 anos atrás, eu chegaria na vida de Missy com uma outra visão. Então, obrigado pela participação, Rebeca, obrigado pela participação, Andréia. Fico muito feliz que você tenha gostado do livro. Obrigada, meninas. Eu adorei o livro e adorei a conversa. E a gente tem sempre, no final aqui, a gente recomenda alguns filmes, séries, livros que conversem com esse tema. Então, na pista do lançamento do livro no Intrínsecos, a gente falou do filme Sempre ao Seu Lado. A gente falou do Up, que é um filme da Pixar, mas que tem uma mensagem muito legal também ali do... Esqueci até o nome do protagonista, né, que foi dublado pelo Chico Anísio, o saudoso Chico Anísio, que é essa coisa dele se redescobrir depois da morte da mulher, né, dele também idoso, e de tomates verdes fritos, além de, é claro, Velhos São os Outros. Vocês querem recomendar algum outro livro, filme, série? Olha, tem um livro que eu acho que... Desculpa, tem um filme, aliás, que eu acho que é ótimo para as pessoas que assistirem, que lerem Missy, assistirem, que chama E Se Vivêssemos Todos Juntos. É um filme francês com a Geraldine Chaplin e a Jane Fonda, que fala sobre um grupo de amigos envelhecendo, e é espetacular. E a série Gracie and Frankie, que é a história também... Eu anotei também. Gente, eu amo Gracie and Frankie. E assim, eu faço minhas as palavras do Naoto. De fato, Velhos São os Outros é uma recomendação sempre. Esse livro, mesmo assim, eu sou muito grata, Andréia, porque abriu meus olhos, não só para as relações próximas, como essas que eu estou dizendo, né, dos meus avós, são relações muito próximas, mas para tudo, né, para um político que quer continuar trabalhando aos 85 anos, para uma pessoa que quer continuar trabalhando, que quer continuar pensando, que quer se aposentar e quer... Sabe, me fez olhar as pessoas... Né? Você sabe que para mim foi muito conseguir escrever essas histórias, para mim foi transformador também. Incrível. Você sabe que durante a pandemia eu recebi muitas mensagens, de pessoas dizendo que os pais estavam empunhando o meu livro e dizendo que não iam ficar em casa de jeito nenhum. Aí já tá usando aí pro mal, né? Mas eu vi um filme, curiosamente, ele não trata nem de questões de pessoas mais velhas propriamente, mas vi um filme, essas coisas que a gente passa final de semana procurando alguma coisa para assistir, vi na HBO um filme chamado Adeus à Fortuna, que é um filme italiano que a vida de um casal ela vai ser completamente mudada, porque eles vão precisar cuidar dos filhos de uma amiga. E, enfim, e aí tem uma relação, esses filmes italianos, é um bairro pequeno, eles moram nessas casas com vários andares, todo mundo mora, e eles são amigos de todo mundo, e como todo mundo afeta todo mundo, e como todo mundo ajuda todo mundo. Então, acho que nesse sentido tem uma relação bem forte dessas construções familiares que não são necessariamente as de família de sangue. Então, achei que tinha tudo a ver. Gracie and Frankie, claro,
É maravilhoso essa série, de gente. Quem não assistiu, por favor. Essa série são meus amigos. Sempre que acaba uma temporada, eu fico meio tipo, minhas amigas. E essas são minhas sugestões. Gente, muito obrigado então de novo. Obrigado a você também que ficou ouvindo até agora. Esse foi mais um episódio do Senchirink, nosso podcast falando sobre os livros do Intrínsecos e as novidades da Intrínseca. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo mês falando sobre o Enigma do Quarto 622 do George Kerr. Beijo, gente, obrigado e até o mês que vem.